Olá, humanitos! Sejam muito bem-vindos ao Conexão Varejo e Franquias, o programa da TV Humana que conecta tendências, estratégias e histórias reais de mercado. Aqui vamos além dos números e exploramos os caminhos que transformam ideias em negócios de sucesso. Eu sou Ana Paula de Souza, cientista social, neuroestrategista e gestora de negócios, com mais de 20 anos de experiência liderando equipes, criando estratégias e implantando soluções práticas. Minha missão é humanizar a liderança e inspirar ações que geram impacto sustentável, porque acredito que o varejo e as franquias são espaços de inovação e conexão. E tenho o privilégio de compartilhar essa jornada com um grande parceiro. Ele é uma autoridade no mercado de franchise e varejo, com uma trajetória que combina visão estratégica e prática no dia a dia dos negócios. É uma honra apresentar a vocês o meu amigo Curi. Oi, Ana, como vai? Feliz de estar aqui novamente com você, sempre um privilégio. Tem sido muito bom, estou ficando muito feliz de ter essa parceria com você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Você vai fazer a apresentação do que nós vamos falar hoje, né? Tenho Sim, agora certeza. você que me pegou de surpresa, mas eu estou preparada. Sobre estratégias de marketing e brand, né? Vamos falar do. Assim, para mim, Curi, eu vou te falar de tudo que a gente falou de franchise, de franquias, é muito importante. A gente está falando da parte da estratégia, mas a marca é o que realmente faz de tudo que a gente falou, é o que vai te abrir portas, é o que vai. Quanto tempo levaria para você poder conquistar um cliente que aquela marca já tem? Então, tem um investimento inicial, e esse investimento inicial é por tudo que essa marca trabalhou antes da sua chegada. Então, faz todo sentido esse investimento, e hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse assunto. Perfeito. Falar do mundo de marketing, eu não sou, assim, um profissional de área de marketing. O que eu aprendi foi pela experiência do dia a dia, né? E existem conceitos que são universais e não podem ser esquecidos, né? Então, falar sobre marketing é muito mais que uma estratégia de brand, de divulgação, né? Mas ter marca vai muito além de ter um logotipo atraente, né? Oh, Cativante. É importante? É, mas não fica nisso. Isso, quando a gente fala de construir uma marca, é uma identidade que ressoe, né? Que faça se ouvir com o seu público e crie uma experiência de marca inesquecível. Hoje, mais do que nunca, as pessoas compram marca, compram experiência. E para as franquias, para os franqueados, para os franqueadores, isso significa unir a mensagem e a estética em todos os pontos de contato. Se você não se preocupar com isso, se preocupar só com com a sua logomarca lá, seu luminoso na fachada, e esquecer todos os pontos de contato, né? E cada franquia, e isso eu percebo, problemas. Alguns franqueados esquecem de que a comunicação visual que é feita no display do balcão, no banner que é fixado, no monitor, na imagem, numa lâmpada acesa, tudo isso monta um conjunto que vai dar essa experiência ao cliente, né? E isso não, além de fortalecer a lealdade do cliente, também estabelece para a franquia como uma escolha. Eu me lembro de quero comer chocolate. Puxa, aquela marca. Quero comprar lingerie. Quero comprar sapato. Quero comer um sanduíche. Toda essa associação de marca acaba entrando no nosso subconsciente, né? E é importante isso. Estratégias de marketing. vou Pode até falar. falar, você falou que entrou na nossa mente. A gente até deu o exemplo no episódio anterior do iFood. Quando você pensa Sim, em fazer um pedido, você não fala, vou
vou comprar do restaurante tal. Vai pedir uma comida, você fala, vou comprar no iFood, como se o iFood fosse um restaurante. Então, assim, olha o Exatamente. quanto é automatizado isso de tanta referência que tem, né? Hoje, os aplicativos, eles praticamente nem existem perto do iFood. Não tem nem como É a comparar. história, É a é a mesma coisa história como do você bom, falou, para a história do Bombril, né? Porque todo mundo acha que aquela virou um buchinha produto. virou um produto, virou uma marca, né? Ele, então, ah, É. no A mundo marca, a digital, marca é a personificação do produto. exatamente, exatamente. No mundo digital de hoje, nós estamos, que a gente está online o tempo todo, seja com teu celular, seja com teu computador, seja com a tua Smart TV, né? Nós temos que ter esta preocupação. Se você não tiver inserido nesse mundo, você está fora do mercado presente e mercado futuro, com toda certeza. Então, estratégias de marketing digital, ou como marketing de conteúdo, você está lá no Google patrocinado ou alguma plataforma, e presença ativa nas redes sociais. Eu fico preocupado quando eu vejo um franqueador ou uma marca, viu, Ana, que não quer estar na rede social. Ou coloca a rede social simplesmente para divulgar produto ou para vender produto. O sujeito que está do outro lado, ou a sujeita, né, ela tem o. Ela quer ter experiência, ela quer ter relacionamento. Eu falo, olha, Sem você. se preocupar com a conexão. A conexão não é de compra e venda. A conexão, ela é de propósitos, ela é de valores, ela é. A experiência não é só o ato de comprar, a experiência ela é desde, como você falou da rede social, é desde encontrar pontos em comum para uma conexão real com aquela marca. E eu vou te falar, Cura, termino daqui a 2 meses minha pós-graduação de neuromarketing. Então, Que vou legal. corroborar com o que você falou sobre a experiência, né? Não, você Assim, sabe melhor do que eu. tem coisas que ninguém vai poder fazer pelo franqueado, que são as experiências sensoriais. O quanto é importante, às vezes, assim, até o cheiro daquela loja lembra a loja. É o caso do Boticário, né? O Boticário tem um cheiro, Exatamente. todo mundo passa com o cheiro do Boticário. Então, são detalhes importantes que, por exemplo, no caso do Boticário, com certeza é algum. Está no modus operandi dele, está lá no manual como é que faz para ter aquele cheiro. Mas se o mercado não fizer, ele não vai ter. Então, É, depende dele a luz, depende dele a limpeza, depende dele o cheiro e, é claro, a qualidade do que ele está vendendo, né? E também ainda sobre marketing, falando no caso de rede social ou até venda online, o nosso cérebro, ele é processado para economizar energia. Era assim na uhum, época das cavernas e continua assim porque a sociedade evoluiu, a humanidade evoluiu, mas a nossa estrutura biológica é a mesma do caçador na época lá das cavernas. Então, o atrito, ele, ele faz com que o cliente mude de marca. A dificuldade, assim, preencher muito cadastro, ou demorar, como você falou, você foi perfeito quando você falou assim, ó, se eu faço um pedido online, acho que foi no episódio anterior, e não sim. recebo uma mensagem dizendo que foi aceito o meu pedido, que está tudo certo, que vai ser entregue tal hora ou tal dia, ou não me dê a menor satisfação, por quê? Porque se você faz um pedido e você não recebe essa mensagem, você fica preocupado. Se você fica preocupado, você gasta energia cerebral. Você não quer gastar energia, você quer que a coisa flua sem você ter estresse. Então, mais do que nunca, essas táticas de marketing fazem com que é muito importante para a jornada. Isso também é um marketing. Você não criar problema para o cliente é um marketing. Uma das coisas que eu recomendo sempre para os meus clientes é explique aquilo que você faz. Mostre como você faz. Dê um exemplo. Você
dono de uma comida japonesa. Ah, eu não vou ensinar como preparar um sushi. Pelo contrário, faça o sushi, grave o vídeo, mostre. Ah, mas eu vou estar ensinando o meu concorrente. Não vai. Ele não vai conseguir fazer igual você. Só que vai ter pessoas que vão ficar engajadas com você, com a sua marca, porque você simplesmente Faz mostrou, daquele jeito. faz daquele jeito. E aí você vai ter De jeito comentários. para com você. Use todas as redes sociais, desde o Facebook, Instagram, TikTok, e mais algumas. Interaja, tenha canais, preste serviço, ajude, responda, né? Eu não consigo compreender como hoje uma marca não acompanha os comentários do Google, né? Você tem que responder prontamente, né? E esta interação da marca, né, ela acaba trazendo credibilidade, ela acaba trazendo experiência de consumo, ela traz, mesmo em casos de ter uma falha, o cliente acaba entendendo melhor e continuando fiel à marca. E essa questão sensorial que você falou, eu estou atendendo agora, não vou fazer propaganda, mas eu estou atendendo uma doceria portuguesa, que faz. É de um casal de amigos meus. Eles estão com. Ela é uma história até inusitada. Ela é jornalista, trabalhava na TV, e ela conheceu um português lá pela internet, nessas bate-papo. Eles se conheceram, gostaram, casaram, vieram para o Brasil. E ele é um chefe confeiteiro. Abriram várias coisas e se dedicaram à doceria portuguesa. Então, eles vendem doces que ainda não tem no Brasil. Doces maravilhosos. Nós estamos implantando uma unidade deles aqui na região da Paulista. E uma das coisas que eu já falei para eles, eles vão colocar na frente da loja o preparo final, os pastéis de nata. Então, você vai ver a preparação final que vai ficar na vitrine dentro da loja. Uma das coisas que eu pedi, faça um furinho aqui na parede da frente da loja com um exaustorzinho, porque a hora que estiver assando o pastel lá no forno, o cheirinho vai sair para fora, né? E fique lá fora quando tiver cheirinho para colocar o cliente para dentro. Ele falou, que coisa boa, né? Então, essas estratégias de cheiro, né? Não é só o Boticário que tem um cheiro. Pense você, se a tua empresa não precisa de um cheiro. Tem pessoas especialistas que fazem o teu cheiro quando entra no teu negócio, quando entra... Tem um caso aí em São Paulo. Aí em São Paulo, no São Marché, São Marché não é a rede de mercado? Mas... Cheiro de pão. Você entra lá, você sente aquele cheiro maravilhoso de pão. É verdade. Então, Então, com isso que você consegue? Você consegue engajar clientes, né? E com isso, você tem que ir para a experiência da marca, né? E essa de engajar o cliente não é simplesmente vender um produto. O vender o produto é consequência, né? Vender um serviço é consequência. E essa experiência, ela acaba sendo memorável. Essa operação de doce português, eu já falei para o dono, você não pode perder o sotaque, porque ele mora no Brasil. Eu falei, o seu sotaque de português tem que continuar, porque você percebe que vem clientes que já foram em Portugal, foram comer um doce, quando vêm, lembram da avó, lembram da mãe, lembram da viagem que fez, enfim, essa experiência de relacionamento... Não pode chamar ninguém de rapariga que pode dar problema, tem que falar isso para ele. Evita... Não. Cuidado. Mas, então, aí entra o quê? Por exemplo, programas de fidelidade podem ser aplicados. Então, Puri, deixa eu fazer mais uma referência para você. No Pão de Açúcar, quem tem Instagram, né? O gerente da loja, ele faz videozinhos do tipo, olha, pessoal, que delícia, acabamos de montar essa mesa de sonho, vem aqui para, enfim, experimentar.
Ou tá sendo pãozinho quentinho agora. E isso é uma estratégia do Pão de Açúcar, que são os gerentes. é, Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Mas são os gerentes que De setor. aproximam, porque quem é o cara conhecido de uma loja, da comunidade? É o gerente. Então, Exato. é mais do que ser próximo da marca, eu sou próxima do gerente daquela loja. Então, assim, a gente pode usar a rede social como uma fortaleza. E isso dá muito certo. Né? Olha, gente, chegou aqui uma roupa nova, chegou aqui um sapato novo, chegou, enfim. E isso você faz no micro. O franqueador, ele faz o trabalho no macro. Ele vai divulgar a marca como um todo. Agora, a tua operação local é você que vai ter que trabalhar. Cria renda. Eu trabalhei formatei uma franquia de cosméticos, aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. E contrataram uma garota que já tinha trabalhado em outra loja. Olha como é complicado isso. Ela tinha o WhatsApp de todos os clientes da outra loja, quando deveria ser os contatos de quem? Da marca. Mas o lojista nunca se preocupou em falar, em trazer os contatos para ele. Então, quem fazia esse relacionamento? A atendente, a balconista. O que ela fez? Desculpa, roubou clientes. Começou a mandar, olha, eu estou aqui, tem essa promoção, tem outra. Então, você tem que ter, aproveite o ponto de contato que você tem com o seu cliente, de alguma forma muito simples, pegue o nome, um telefone de contato, e-mail, hoje pouca gente está usando, né? Telefone, peça lá para que ele autorize, de alguma forma, que você entre em contato, né? Você vai perceber que esse grupo que você criou vai ser um grupo fiel, né? E quem faz isso tem um quesinho a mais. Assim, ó, o Curi, lições aprendidas. Primeiro, não sei se, vamos relembrar o que eu falei no episódio anterior, no caso lá do Pão de Açúcar, que no meio da pandemia a gente teve que criar um WhatsApp. O WhatsApp, existe o WhatsApp profissional, lá Sim. você tem que, quem tem que ter esse número é a loja, né? A loja, a sua empresa, no caso, mas a loja que eu falo é daquele CNPJ, aquele telefone, não pode ficar na mão de uma pessoa, mesmo que seja o balconista ou, enfim, o operador que for que vai usar aquele aparelho, mas o aparelho é do negócio. E e uma outra coisa também, você estava falando sobre venda, existe a venda de oportunidade, existe a venda de fidelidade. Por exemplo, a venda de oportunidade é você está acostumado a comprar aquele produto por R$ 10. Hoje aquele produto está R$ 7. Você vai comprar porque está barato. Talvez você nem precisasse dele, ou você não tem costume de comprar, mas vai comprar porque ele está R$ 7. Essa é a venda pela oportunidade. A venda através da fidelidade é quando a pessoa já sai de casa pensando em ir até você. É quando você conquistou o cliente. Então, é claro que você não vai poder botar qualquer preço no produto, existe uma média de mercado, mas muitas vezes você não precisa nem ser o mais barato, ele está indo lá pelo atendimento, pela qualidade, pela conexão que ele tem com você, por o vídeo que ele viu você fazendo do sushi, como o Curi falou aqui, ó, mostra como você faz o sushi, de repente ele vai ver e vai falar, eu vou lá comer, olha que, ó, deu até água na boca só de ver ele fazendo. Então, essa é a construção que a gente precisa ter com o cliente para você conquistar o cliente, não conquistar aquela venda, né? Porque vender, como você disse, qualquer um vende. Aqui em São Paulo, não sei se no Rio também, os supermercados podem cobrar sacola plástica, né? Sim, E sacolão, tudo. Eu frequento um sacolão aqui, que é um produto um pouco mais premium, com frutas melhores, mais selecionado, não é o mais barato da região, em que me fornecem a sacola. Não me cobram. Eu pego quantas sacolas eu quiser. Isso, para o cliente que já era, antes da lei de obrigatoriedade de vender a sacola, né, esse supermercado doa. Não quero cobrar do meu cliente. Pensa bem,
Quanto isso representou no custo total? Eu acho que vale a pena, porque ele continua cheio, né? Aí você vai no outro do lado aqui, não, Assim, quantas sacolas? ele já tinha uma forma de cobrar no preço. Então, assim, ele não criou Exatamente. o atrito da cobrança. Não, mas ele não criou o É, atrito da cobrança. Porque o que muda é o que gera. E eu estava nessa época exatamente quando os supermercados tiveram que cobrar, e era uma reclamação generalizada, mesmo que você barateasse os produtos e no final da conta vai dar a mesma coisa, mas ainda assim você está gerando um sentimento de perda para o cliente, que ele está tendo que pagar mais por aquilo. Então, tem coisinha pequena realmente que muda completamente a jornada. é, enfim, feito todo esse engajamento, você vai ter resultados. Talvez não a curto de prazo, talvez não imediatamente, mas você vai solidificando a marca, né? E, infelizmente, tem marcas e donos de marcas que não entenderam essa mudança. Isso é triste porque vai ficar para trás na história, né? Talvez ele seja peculiar, né? Se torne até folclórico, como alguns lugares que tem, que você maltrata o cliente, né? E mesmo assim o cliente está lá. Conheço um boteco lá em Jundiaí, que você fala com o dono do boteco, ele xinga você, né? Mas aquilo virou folclórico. Então, isso é fora da curva, né? Então, cada mercado tem os seus desafios. E o Brasil não é a exceção. Nós temos adaptações regionais com relação à divulgação. As franquias enfrentam várias barreiras. Eu atendo também, já atendi, melhor dizendo, uma franquia da Bahia, que ela vende açaí. Ela está basicamente na Bahia inteira. Tem lá 80 unidades. Ela não buscava... O que ela fazia nas inaugurações? Vamos inaugurar no bairro lá do... sei lá qual nome, no interior. Ela procurava lá a referência, o DJ, o cantor de rap da cidade, o cara da escola de samba, o cara que estava na rádio, uma personalidade local, fazia um evento com ele participando, né? Porque ela percebeu que pagar um cachê de uma personalidade grande, um artista tal, era legal, mas não trazia o mesmo resultado que você trazer aquele cara da comunidade que todo mundo gosta, o cara do rap, né? Então ela fazia um evento e com essa personalidade, gastando muito menos, né? Investindo muito menos e com resultado muito acima da expectativa. Pense em soluções criativas, né? Não, vou Participe te de dar um outro ações. exemplo aqui que você falou. Você falou do cantor, mas é por muitos anos, na época do Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, o Abílio Diniz é católico fervoroso Sim, e todas as lojas têm uma santinha, que é a santinha é dele, que o pessoal verdade. falava a Santa do Abílio. Eu Então, conheci em o pai todas as... dele. Foi. Eu ia de vez em quando lá na loja da Brigadeiro, a primeira loja, eu conheci o pai dele. Quer dizer, conheci. Eu sempre o cumprimentava, ele cumprimentava. E ele ficava na loja. Era uma coisa assim extraordinária, né? Legal. Então, em todas as inaugurações, reinauguração, o gerente da loja que providenciava tudo isso, né, chamava o padre da igreja mais próxima para dar a bênção. Com o passar dos anos, então, mudança de gestor, ficou uma coisa um pouco mais ecumênica. Aí algumas lojas chamavam um padre e o pastor da igreja mais próxima. Hoje já não tem Entendi. mais isso, mas só para dizer que é a representação da comunidade. Pode ser, a Exato. gente às vezes, porque isso que eu acabei de falar não tinha custo nenhum. Você tem que sair da Sim. caixa, nem tudo é com dinheiro. Então, Nem tudo que é você pode ter dinheiro. um cliente, né? Você pode ter um cliente que é o cliente conhecido por todo mundo ali por algum motivo e ele pode fazer essa abertura para você. Então, Ações sociais, procure aí no seu bairro, de repente você tem lá um lar de idosos, você tem um orfanato, você tem um projeto de ensino, de aprendizado, se envolva. Não vai te custar muito da sua lucratividade, a sua marca vai ter uma outra percepção.
É óbvio que alguns franqueadores já adotam isso como política da marca, né? E você tem até estampado na embalagem do produto ou na sinalização. Mas você, como pequena unidade, eu era diretor de uma alimentação e a gente tinha 250 unidades. E tinha uma unidade que estava no interior do Pernambuco. Você já ouviu falar do campeonato de futebol do estadual pernambucano? Alguma notícia aí no Rio de Janeiro, saindo sobre os jogos do campeonato pernambucano? Não. E do Piauí? Não. Você já ouviu falar do campeonato do Piauí? Não é um demérito, mas não é o centro. Então, lá no Piauí, teve um franqueado que falou, olha, se eu der um jogo de camisas para o time aqui que está jogando a primeira divisão, era de uma cidadezinha do interior, acho que era de Picos, no Piauí, se eu colocar lá o nome da nossa franquia, vocês me ajudam? Me dão uma isenção de royalties, alguma coisa assim? Eu falei, vamos embora. Só que, dentro daquele micro-universo da cidade, o time estava jogando na primeira divisão. O custo dele foi um jogo de camisa. Melhor, 2 jogos de camisa, porque tinha as camisas reserva. Só que a marca estampada aparecia na Globo local, na Record local, né? Outra, no Recife, eu vi um franqueado que tem um carnaval lá de Olinda, né? Então, ele estava em Olinda. O shopping era na divisa de Olinda com o Recife. O que ele fez? Se tornou um ponto de venda de abadá. Não ganhou nada com isso. Ele foi lá e criou um ponto de venda de abadá. É não, óbvio. ele ganhou sim, ganhou um tráfego incrível que ele não teria se... Ele não ganhou um centavo com essa operação. Ele teve que colocar um funcionário, registrar, repassar o dinheiro. Só que ele, como a Ana falou, ele aumentou o tráfego de pessoas que talvez nunca fossem na unidade dele, e ele teve com isso, né? Existe ações, você está dentro de um shopping, dentro de um centro comercial, o shopping vai fazer uma ação, o centro comercial vai fazer uma ação, o comércio local vai fazer uma ação, né? Se preocupe com isso. Montando tudo isso, né, você consegue, através de meios físicos e meios digitais, ter uma exposição de marca que vai te levar a sair do lugar comum. Porque vender comida todo mundo vende, vender sapato todo mundo vende, vender perfume todo mundo vende, vender roupa todo mundo vende. Mas será que você vai competir só no binômio chamado produto-preço? Se você ficar só no preço... E ainda tem mais uma... se a gente pensar assim, mas por que uma empresa grande não faz isso, né? Só faz mídia... Aí eu vou te dizer, imagina a possibilidade de fraude que seria se cada unidade tivesse um dinheiro para contratar alguém, enfim, não tem como ter... Não que não haja desconfiança, mas aqui é Brasil, né, gente? Então a gente confia desconfiando. Então, você, dono do seu negócio, você não, você pode fazer essa parceria com o local. Você é o curador, você é o investidor e você vai conseguir ver imediatamente o resultado daquela ação que você fez. Uma outra ação que eu vi também, você estava comentando aí de algumas, tem alguns supermercados que fazem parceria com igrejas próximas, e aí, independente da religião, não interessa, mas com igrejas próximas, para fazer coleta de alimentos. Então, assim, os voluntários vão até o supermercado, empacotam a compra do cliente e ali já fala sobre a campanha. Então, assim, esse mercado ele ganha 2 vezes, né? Ele ganha uma pela questão social, por estar participando e ajudando alguém, e também porque aquilo que a pessoa vai doar é uma venda a mais que ela faz. Então, assim, tem tanta coisa que pode se fazer no ponto de venda que... A igreja que eu frequento tem uma ação social parecida. Eles colocam lá e pedem 1 quilo de alimento. Eles ficam perto do check-out, lá com a mensagem, e o sujeito acaba comprando. Ele está na fila do caixa, ele compra mais 1 quilo de arroz, ele compra mais 1 quilo de feijão, né? E isso, para o cliente que está fazendo a compra, mostra a preocupação social,
Pode ser a preocupação ambiental, pode ser a preocupação ecológica, enfim, tudo esse universo tem que ser trabalhado. Não com o objetivo final, sempre eu digo, de você ganhar muito mais dinheiro, mas você interagir. Você sai da casinha, você põe a cabecinha para cima, dentro de um universo comum, né? E, finalmente, para a gente fechar aqui, a gente pode falar sobre que tudo isso constrói essa marca, esse brand muito forte. Aqui nós temos uma especialista que está fazendo doutorado, é isso? Doutorado? Não, é o MBA. Um MBA. Mas vai virar logo uma doutora. Eu acho que ainda não tem doutorado, que é uma matéria nova, neuromarketing, né? Mas é o que eu quero fazer. Pois é. E tudo e lembre-se, o mercado é muito rápido, né? A área acadêmica é muito importante você ter conhecimento acadêmico, mas, via de regra, o acadêmico está um pouquinho para trás do que as atividades usuais do dia a dia, né? E, então, você tem que estar com a cabeça aqui e a cabeça lá fora. Não espere que tudo caia no seu colo. Vá atrás, busque. Um empreendedor ambidestro. É um olho no peixe e um olho no gato. Tem que estar atuando aqui, mas com uma visão de futuro. É verdade, verdade. Bom, Ana, acho que por hoje a gente encerrou. É isso. Nos vemos no... Você tem a chamada do outro programa aí? Você só me passou as 5 por enquanto. Não tenho a próxima vai ser segredo. Se você ficar curioso, vem assistir o próximo, que o próximo vai ser melhor ainda do que tudo que a gente já fez. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui. Muito obrigado, Ana. É uma alegria sempre estar com você. E obrigada. Um bom domingo aí. Hoje é domingo que a gente está gravando. Deve estar um calor no Rio. Aqui em São Paulo está muito quente, né? Que Deus te abençoe. Até amanhã. Mas aqui eu já estou no ar-condicionado, porque não tem condição de ficar sem ar-condicionado aqui, não tem jeito. Tchauzinho, até a próxima. Tchau, tchau.